Essa aqui é uma lista boa que fiz, inspirada em duas outras e na minha própria contribuição. E eu gostaria de compartilhar essa lista com vocês. Primeiro, aprender o poder do propósito. Uma pessoa que possui um propósito em sua vida tem algum motivo, algum significado para lutar. Um escritor descreveu: para algumas pessoas isso se torna uma obsessão magnífica. Para você e para mim não precisa ser tão dramático quanto uma obsessão magnífica. Mas precisa ser algo que faça alguma coisa conosco, alguma coisa que nos puxa, especialmente para frente. Existem muitas influências nisso. Uma é a influência do passado. Algumas pessoas estão sempre sendo puxadas para trás, pelo passado. Algumas pessoas estão sempre sendo puxadas de lado pelas distrações, as distrações. Mas o que é muito poderoso, se você tiver uma lista com alto propósito em sua vida, ela te puxa em direção ao futuro. E quanto mais poderoso o propósito, mais forte ele puxa. E aqui está outra grande vantagem. Se você tiver um propósito para o futuro, ele te leva adiante em todos os tipos de desafios e todos os tipos de dificuldades. Se você não tiver esses propósitos para o futuro, será fácil ser engolido por um dia ruim. É fácil ser quase aniquilado por um mês ruim. E é fácil, às vezes, quase desaparecer debaixo das ondas de um ano que foi ruim, se você não tiver alguma coisa para te puxar para o futuro. Então, se você quiser alguma coisa para te puxar através de todos os tipos de desafios, dificuldades e as coisas que vêm até você, você precisa de alguma coisa lá fora. Depois de hoje, depois da semana que vem, depois do mês que vem, depois desse ano que te puxa para o futuro. E quanto mais claro for, mais forte será a sua motivação. Quanto mais dinâmico for, mais vai influenciar a sua vida, espírito, coração e a alma. Também cria imaginação. Faz a sua cabeça trabalhar para alcançar esse propósito. E se sua cabeça funciona, se o seu coração funciona, se o seu espírito funciona, e se você tiver um bom começo, como boas ideias, não tem nada que você não possa realizar. Então esse é um dos grandes poderes que vai fazer a diferença para você ter um propósito. Aqui está o próximo, autoconfiança. De onde vem a autoconfiança? E esse é o melhor conselho que eu posso dar a respeito disso. Não negligenciar, em primeiro lugar, as pequenas disciplinas diárias. A autoconfiança realmente vem do fato de se sentir bem em relação a si mesmo. E uma das melhores formas de se sentir bem em relação a si mesmo é no final do dia saber que você foi bem, fez o melhor que podia. Se você fez uma ligação, foi a melhor ligação que poderia ter feito. Se você escreveu uma carta, não foi uma carta indiferente, foi a sua melhor carta. No final desse tipo de dia, quando você se sente bem em relação a si mesmo, a autoconfiança começa a subir. Se você tiver esse tipo de dia, você pode ter mais um no dia seguinte, e esses dias se tornam semanas, as semanas se transformam em meses, e os meses se transformam num ano poderoso. A autoconfiança vem da falta de negligência. Se você não negligenciar as disciplinas diárias menores, e daí que vem a autoconfiança. Parte da boa saúde vem da autoconfiança. Eu sei que você é saudável. Eu tomo os produtos da Herbalife. Eu como uma maçã por dia, eu dou uma volta no quarteirão, eu corro na praia. No final do dia, depois que você se esforçou ao máximo e fez todas as coisas, a autoconfiança cresce. Essa autoconfiança afeta a sua saúde, ela afeta o seu futuro, ela afeta a sua psique. Isso é verdade, um dos maiores poderes é a autoconfiança. Autoconfiança significa disposição para fazer o que for necessário para realizar. Algumas pessoas dizem, bem, eu vou fazer um pouquinho e ver o que acontece. Eu vou tentar umas ou duas vezes e se isso não funcionar eu saio. E todos nós sabemos que esse tipo de pessoa não tem um futuro muito brilhante. Mas se você estiver disposto a fazer o que for necessário, se eu precisar aprender 2 coisas, vou aprender essas coisas. Se eu tiver que aprender 5 ou 6 coisas, vou aprender as 6. Se eu precisar fazer uma aula a mais, vou fazer a aula. Se eu tiver que ler os livros, vou ler os livros. Se eu tiver que consultar as pessoas que sabem mais do que eu vou fazer a consultoria necessária. Eu farei o que for necessário. Isso começa a desenvolver uma autoconfiança inacreditável. A autoconfiança também vem da capacidade de se elevar acima das suas circunstâncias. Se elevar acima do que acontece, coisas pequenas, as coisas desencorajadoras que afundariam um navio de qualquer um, exceto o seu, que fariam outra pessoa desistir logo no início do dia,
mas você vai continuar. Esse tipo de vontade de se elevar acima de todas as circunstâncias, sejam elas desafios pequenos ou desafios grandes, se você estiver disposto a fazer isso, eu garanto a você, esse tipo de poder vai funcionar para você. E em você, a variável vai fazer diferença. A terceira coisa na lista que eu tenho é entusiasmo. E eu escrevi o seguinte sobre o entusiasmo. O entusiasmo que é poderoso é, em grande parte, entusiasmo interno. 90% é interno e 10% é externo. Todos nós sabemos como é o entusiasmo quando alguém nos deixa ver seu entusiasmo, que é como os 90% e apenas 10% está dentro. Mas o entusiasmo que realmente influencia as pessoas, não apenas aquele que faz barulho, mas o entusiasmo que é profundo, o entusiasmo que vem lá de dentro, criado pela autoconfiança, criado pelo propósito, criado pela autêntica vontade de ajudar outras pessoas, esse tipo de entusiasmo. Sabendo que você vai conseguir terminar o trabalho, sabendo que vai influenciar as pessoas, sabendo que vai ter depoimentos fluindo de todos os tipos de direções, esse tipo de entusiasmo. Grande parte dele é silencioso, grande parte dele não é ouvido, e os 10% que são ouvidos tocam um sino. As pessoas chamam de entusiasmo autêntico porque elas sabem que o que você diz na exibição externa do seu entusiasmo é apenas uma pequena ponta do iceberg do entusiasmo que você sente por dentro, que realmente te motiva a fazer o melhor trabalho que pode. O próximo da minha lista para ajudá-lo a se tornar uma variável poderosa é ser perito. Querer se distinguir em todos os tipos de habilidades e não aceitando nada menos do que um desempenho excelente. Se você estiver disposto a ser o melhor na sua área, se você estiver disposto a exigir de você mesmo excelência nas habilidades, ser o melhor que você pode ser. No treinamento, fazer o melhor que pode. Ao fazer o workshop, fazer o melhor que pode. Desenvolvendo as habilidades de usar a sua personalidade, desenvolvendo as habilidades da linguagem, desenvolvendo as habilidades da influência, desenvolvendo as habilidades de organizar, se você estiver disposto a ser um perito em todas essas habilidades. Ser perito. Excelência nas habilidades. Aqui está o próximo na minha lista, fazendo uma contribuição poderosa para você. A variável é a preparação. Estar bem preparado. E a preparação, é claro, envolve um monte de coisas. Grande parte da nossa vida é nos preparar, ficarmos prontos. Quando nós vamos ao primeiro ano do colégio, estamos apenas nos preparando para o segundo ano. Depois de terminarmos os primeiros 2 anos, esses 2 anos nos preparam para o número 3. Às vezes, parece um tempo longo e doloroso, e parece que nunca vai chegar o tempo quando nós finalmente poderemos ter o desempenho que realmente queremos. Mas leva tempo para preparar, leva tempo para estar pronto. E as decisões que você toma no período de preparo, essas são as decisões que duram a vida toda. Se preparando para ter um bom dia, é a preparação na noite anterior, talvez uns 2 dias antes do dia em que você vai juntar tudo. A preparação para a reunião significa que você está levando a sério. A preparação para fazer o workshop significa que você está levando o workshop a sério. Você quer fazer a melhor contribuição? Esse tipo de preparação é importante. Mas aqui está a preparação que é extremamente vital, que é se preparar para o sucesso. A vida, aparentemente, não quer desperdiçar o sucesso nos que não se prepararam. A vida diz, por que desperdiçar uma fortuna nessa pessoa? Ela não está preparada para fazer as coisas certas para si mesma. Ela não está preparada para usá-la com sabedoria. Se uma fortuna fosse concedida para essa pessoa despreparada, provavelmente seria um desperdício. As pessoas que poderiam ter sido tocadas não serão, o que poderia ter sido feito não será feito, porque essa fortuna terá sido um desperdício nessa pessoa despreparada. Não apenas busque a fortuna, não apenas busque a promessa, mas se prepare e pergunte a si mesmo, o que eu posso fazer para me preparar? Porque lembre-se, a vida não foi feita para nos dar o que queremos, para nos dar o que precisamos. A vida foi feita para nos dar o que merecemos. Cada valor na vida deve ser pago. E aqueles que pagam são aqueles que ganham. Ela diz, aqueles que dão recebem.
Alguém diz, eu quero receber, eu quero receber. Você não precisa se concentrar em receber. Apenas seja um bom doador. Ela diz, aqueles que procuram vão achar. Alguém diz, bem, eu preciso achar umas boas ideias para mudar a minha vida no futuro. Então, para achar boas ideias, isso não vem porque você precisa delas, elas vêm porque você as buscou. Se você quiser boas ideias, você precisa ir atrás delas, você precisa ir à aula, precisa ir ao workshop, você precisa ir ao treinamento. Vai ler o livro, certo? Você precisa ler a revista, certo? Onde as boas ideias estão sendo ensinadas. Vá buscar, vá procurar, porque as boas ideias não serão desperdiçadas naqueles que não estão procurando, buscando, bem preparados. Então, se prepare para estar pronto para a fortuna quando ela vier. Para estar pronto para o desafio quando ele vier, para estar pronto para a oportunidade quando ela vier. A oportunidade vem e passa pela pessoa que não está bem preparada. Eu quero me preparar esse ano para o próximo ano. Sim, eu quero ser eficaz esse ano, mas também estou pensando em maneiras de me tornar melhor. Como minhas ideias podem se tornar mais poderosas, como elas poderiam ser mais perspicazes, mais claras, como eu poderia chegar a mais pessoas no ano que vem que eu não consegui chegar esse ano. Eu não fui fundo o suficiente na minha alma para afetar algumas pessoas. Algumas pessoas só passam e dizem, ei, que boa palestra. Mas como eu poderia dar uma palestra mais forte que essa, mais profunda que essa, mais poderosa que essa? Eu não posso ser tão poderoso quanto no ano que vem. Não dá para pular para o estágio 10 e o estágio 5. Você precisa passar por todos os estágios, mas quanto melhor preparado você estiver, quando o estágio 10 finalmente chegar, você poderá ganhar e conseguir 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes o valor só por estar preparado. Eu quero fazer o melhor que posso esse ano, mas eu quero me preparar para o ano seguinte, 1999. E quando chegar o ano 2000, na virada do século, eu quero estar bem equipado com linguagem, com instinto, com temperamento, com personalidade, com influência, para realmente ser valioso no ano 2000, 2001, 2, 3, 4, 5. Esse é o meu objetivo. Eu tenho certeza que é o seu objetivo. Agora aqui está o próximo. Existe grande poder na autoconfiança. Autoconfiança significa que você simplesmente olha mais para si mesmo. Seria ótimo se alguém simplesmente te desse isso, te desse aquilo outro. Seria ótimo se todo mundo fizesse o seu trabalho exatamente como deveriam. Mas você precisa fazer o seguinte: em primeiro lugar, confie em si mesmo. Em primeiro lugar, diga, eu sou uma pessoa responsável e eu vou aprender as habilidades necessárias para poder ajudar as pessoas a aprender as suas habilidades. Se eu precisar de muitas pessoas para fazer certas coisas, para construir uma organização maior, é isso que eu preciso ter. Mas eu preciso ser o suporte final. Eu preciso ser o ponto firme no qual as pessoas podem confiar. Então, se isso for esquecido ou aquilo for esquecido, eu posso entrar e preencher o espaço. Eu posso fazer esse trabalho. Nós precisamos fazer isso quando conduzimos reuniões, nós precisamos fazer isso quando conduzimos um treinamento, precisamos fazer isso quando estamos numa aula com poucas pessoas. O que uma pessoa pode ter esquecido, nós estamos lá para preencher o espaço. Autoconfiança. Em primeiro lugar, reaprender a confiar em si mesmo para você poder fazer isso. Nunca reclame e nunca explique. Aqui está o próximo poder-chave, que é a imagem. Existem muitas partes para a imagem através da qual os outros te veem, a imagem que você tem para outras pessoas. E isso é muito importante, como as outras pessoas veem você. Se elas não o virem como um líder, provavelmente elas não vão prestar atenção. Se elas não te enxergarem como estando no controle, provavelmente não vão confiar em você. Se não te enxergarem como alguém que sabe onde está indo e que sabe o que quer realizar, elas provavelmente não irão segui-lo. Mas se as pessoas podem vê-lo, se você tiver a imagem de alguém que está no comando, no controle de sua vida, do seu futuro, do seu destino, no controle da situação, se elas veem isso, esse tipo de imagem é poderosa. Isso ajuda a ganhar o dia, isso atrai outras pessoas. As pessoas querem estar perto de outras que estão no controle, que são poderosas, mas sabem como usar o seu poder. Influentes, mas elas sabem usar a sua influência. Esse tipo de imagem é importante. Mas uma imagem muito importante é a imagem que você tem de si mesmo. A forma com a qual você se veste, a forma com a qual você fala, a forma com a qual você pensa, a sua capacidade de aprender.
Tudo isso é uma imagem importante que você tem de si mesmo. A imagem que você tem, se precisar ser aprendida, você vai aprender. Se existe um livro que precisa ser aprendido, você pode aprender. Se tiver uma habilidade que precisa ser aprendida, porque você não pode se ocupar agora e aprender, esse tipo de autoimagem que estou continuamente tentando ao máximo fazer o melhor que eu posso, pois um dos lugares mais importantes que você deve olhar é no futuro. Sim, você precisa dar uma olhada no seu passado. Sim, você precisa olhar em volta. Mas um dos lugares mais importantes que você deve olhar é o espelho. Qual é a minha aparência para outras pessoas? Isso é importante. É de extrema importância qual é a minha aparência para mim mesmo. Esse tipo de imagem é de onde você desenvolve a autoconfiança e a capacidade de confiar em si mesmo. Agora aqui está outra na minha pequena lista. A próxima palavra é caráter. Tornar-se uma pessoa de valores altos, uma pessoa de princípios, uma pessoa honesta, uma pessoa que merece respeito. Esse tipo de caráter. Foi preciso caráter quando Mark começou a montar o sistema de marketing. Como nós podemos ter um sistema que vai construir integridade? E as pessoas vão saber que se isso acontecer, então isso vai acontecer? E se isso der errado, é assim que podemos consertar? A não ser que você tenha os princípios, o caráter e a integridade para fazer um plano viável para uma grande variedade de pessoas. Então o sistema não vai durar muito. Já estive por aí bastante tempo e tenho certeza que vocês já estiveram por aí bastante tempo para ver muitos sistemas que começaram, mas falharam. E o motivo é porque eles não foram construídos com integridade, eles não foram construídos com caráter. Eles não foram construídos fazendo a coisa certa. Talvez tenham sido construídos para tirar vantagem. Como pegue o dinheiro assim que possível e saia. O Mark passou por isso quando tiraram vantagem dele anos antes da Herbalife. Quando alguém tirou vantagem e não teve o caráter, não tinha os princípios e não tinha o caráter para ficar e ver até o fim, o caráter de fazer a coisa certa. Então isso é importante, desenvolver o caráter dentro de si mesmo, para que as pessoas te vejam como sendo honesto, justo, disposto a fazer a coisa certa, disposto a ajudar, mas sempre disposto a andar na linha certa. Não atravessar a linha. Quando chegamos a uma oportunidade como a Herbalife, especialmente marketing de rede de vários níveis, é tão dinâmico, é tão poderoso, e é tão possível ter ganhos, que às vezes as pessoas querem acelerar o processo pegando atalhos, não fazendo as coisas certas. Trapacear um pouquinho aqui, um pouquinho ali, atravessar a linha só um pouquinho, porque vai crescer mais rapidamente e você pode conseguir dinheiro mais rapidamente. Isso não é necessário aqui. Fazendo o negócio do jeito certo, você vai ter ganhos por mais tempo e de maneira mais forte do que tentando pegar atalhos e não fazer o correto. Se tivermos a integridade do Mark quando ele começou, continuamos perpetuando isso. Vamos fazer a coisa certa de acordo com o sistema de marketing em relação ao distribuidor independente que tem um cliente, que toma conta deste cliente e esse cliente é fiel a esse distribuidor independente, esse tipo de integridade. No sistema de marketing, o tipo de integridade que nós temos uns com os outros, o tipo de caráter que temos para confiar uns nos outros, pois tem algo que não podemos fazer, nós não podemos fazer isso sozinhos. O Mark precisa contar comigo, eu preciso contar com o Mark. Nós precisamos contar com a equipe de presidentes, os presidentes precisam contar com os Chairman's Club para aconselhamento. Nós precisamos contar com a equipe de milionários, a equipe tabuladora, a equipe mundial. Nós precisamos contar com o distribuidor independente, contamos com o distribuidor independente passando a mensagem certa para o cliente em potencial. Nós precisamos contar com o distribuidor independente dando conselhos sábios para o novo distribuidor independente, ensinando a fazer de forma certa, a forma com princípios, a forma com caráter. É muito importante construir e desenvolver o seu próprio caráter. Agora aqui vai mais um, é chamado de autodisciplina. Todos nós temos um desafio com a autodisciplina porque às vezes é fácil. Especialmente se você estiver trabalhando arduamente, fazendo o melhor que pode, é fácil às vezes relaxar e desistir. Mas lembre-se, tantas pessoas, especialmente agora que somos tão grandes no mundo todo, estão contando com o que nós fazemos. Na matriz precisam ser cuidadosos, todos precisam ter disciplina. É fácil para a pessoa que envia o produto da Herbalife dizer, bem, eu vou esperar até amanhã para enviar.
Então eles vão para casa e dormem como um bebê, mas o distribuidor independente que está esperando pelo produto não dormiu assim, ou não dorme enquanto o produto não chega na hora certa. Mas se todos tiverem a disciplina de dizer, eu vou fazer o melhor trabalho que puder, eu vou cometer erros, é claro, porque somos todos humanos, mas eu vou tentar corrigir esses erros e fazer o melhor que eu puder. Esse tipo de autodisciplina, que entende a importância de cada atividade em todo o trabalho. Chegar ao trabalho, no estúdio da HBN, tem tanta gente que tem um papel, e todas as partes que são desempenhadas são necessárias para fazer a transmissão, tornar viável, tornar real e tornar isso poderoso. Qualquer coisa que estiver faltando cria um desastre. Mas tudo isso junto funciona muito bem. Cada pessoa desenvolvendo a autodisciplina para desempenhar sua parte, fazer o seu trabalho. Aqui vai mais um, que é o poder do desempenho extraordinário e exigindo de você mesmo resultados excelentes. Isso é tão importante. Se você quiser viver de maneira extraordinária, você precisa fazer as coisas de maneira extraordinária. Se você quiser uma renda extraordinária, você precisa fazer coisas extraordinárias. O Mark já fez tal renda. É quase além da compreensão entender o que os números realmente são. Mas ele tem a satisfação de saber que ele trabalhou por tudo que ganhou. Se ele tivesse relaxado em seu desempenho, a Herbalife não estaria aqui 18 anos mais tarde. A Herbalife teria sido uma anotação no rodapé da história do marketing multinível. Mas por causa do seu desempenho, ano após ano, no terceiro, no quinto, no sétimo ano, no 10º ano, no 12º ano, no 15º ano, e agora com bom desempenho no 18º ano, é por isso que a fortuna foi tão viável para o Mark. É claro, ele fez o trabalho. Se nós exigirmos de nós mesmos esse tipo de desempenho, e você precisará exigir de si mesmo, eu não posso pedir isso a você. Eu tentaria inspirá-lo. Eu faria o máximo para compartilhar com você como seria finalmente conseguir uma alta renda. Aconteceu comigo. Mas você deve fazer o seguinte, você deve exigir isso de si mesmo. A sociedade não exige que você não tenha um ataque cardíaco. Mas se quiser escapar de ter um ataque cardíaco, você deve exigir isso de si mesmo. A sociedade não exige que tome os produtos da Herbalife e melhore o seu bem-estar. Você precisa exigir de si mesmo. A sociedade não exige que você corra em volta do quarteirão toda manhã. Mas se você quiser uma boa saúde, você deve exigir de si mesmo. A sociedade não exige que você leia 2 livros por semana e melhore a sua inteligência e seu conhecimento. Isso você deve exigir de si mesmo. A sociedade não exige que você construa um muro financeiro ao redor de sua família para que nada consiga penetrar. Isso não é uma exigência da sociedade, mas você deve exigir isso. Se você deseja isso, deve exigir de si mesmo. A sociedade não exige que você aprenda as 10 habilidades para assegurar o seu próprio futuro e o futuro da sua família. A sociedade não exige isso, ela não requer isso, não é uma lei. Mas se você quiser o benefício, você deve exigir de si mesmo.